Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença em nosso meio. Senhor, nós te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, nos instruir nessa noite, que teu Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Derrama sobre nós, ó Pai, mais do conhecimento de Ti, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Oi? Consigo, desde que ele venha para cá. Espera aí. E agora? Ok? Perfeito. Então hoje nós vamos para o segundo livro poético, né? Dentro da nossa estrutura, do nosso cânon cristão. Nós vamos para o segundo livro poético, que é o livro dos Salmos, certo? O livro dos Salmos, normalmente ele é conhecido como na comunidade judaica com esse nome, Sefer Tehillim, né? Sefer é sempre livro, tá? Sefer em hebraico é sempre livro, livro, né? Normalmente é usado para livro. E Tehillim vem de Tehilá, que é louvor. Tehilá, louvor é no singular. Sempre em hebraico, na maior parte das vezes, as palavras têm esse im final, que é plural, né? Então, Tehillim significa louvores. Então, é o livro dos louvores de Israel, é o livro dos cânticos de Israel. Só que, antes de mais nada, nós precisamos pensar que nós estamos diante de uma literatura que nós chamamos de poética. E os salmos, eles não são somente cânticos. Nós podemos pensar nos salmos sob 3 perspectivas. A primeira delas é que os salmos, antes de serem cânticos, são orações. Tá? O objetivo do livro dos Salmos é ser um livro de orações. O objetivo do livro dos Salmos é ser o livro de oração da comunidade de Israel. Tá? Então, você percebe uma coisa muito importante. Você tem, dentro do cânon das Escrituras Sagradas, dentro do conjunto de livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, um livro dedicado somente à oração. Isso serve para nos mostrar de maneira inequívoca a importância, a centralidade da oração na nossa vida. Se você pensar que a oração é algo periférico, você precisa rever os seus conceitos, porque a oração ela é algo central na nossa vida, na nossa jornada, na nossa peregrinação, a tal ponto de que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela contém um livro específico só sobre oração, que é o livro dos Salmos. Embora ele tenha o nome de Sefer Tehillim, o livro dos louvores, o livro dos cânticos, mas na verdade ele é o livro das orações do povo de Israel. Ele é o livro de orações da comunidade de Israel e ele se tornou o livro de oração da comunidade cristã também. Então judeus e cristãos oram a partir dos Salmos. Por sinal, na minha própria experiência, na minha caminhada, eu aprendi a orar com o livro dos Salmos. Os Salmos, ele é e ele tem sido na minha jornada uma escola de oração. Alguns aqui sabem, ano passado eu me aventurei a fazer uma série de reflexões no livro dos Salmos. Então eu falei sobre os 150 salmos, né? Era um salmo, era uma leitura e reflexão de um salmo por dia, sequencialmente. Os 100 primeiros dias, graças a Deus, Deus me deu a graça de fazê-los os 100 dias seguidos, né? Eu comecei no fim de janeiro e fui embora nos 100 primeiros. Os outros próximos eu fiquei doente, tive muitos contratempos e fui terminar, basicamente, acho que em setembro ou outubro, quando eu cheguei no Salmo 150. Tanto que quem quiser ver isso, eu tenho uma página no meu Facebook, a página leva o meu nome. Jorge Alves, né? Você coloca lá @Jorge Alves no Facebook, você tem lá
essa série dos Salmos. Eu ainda estou colocando ali porque eu gravei no meu Facebook pessoal. Mas ali já está até o 110, né? Semanalmente eu coloco para dar tráfego na página, para fazer a página se movimentar, né? Então, a experiência do ano passado de fazer a leitura de 150 salmos, de eu ter esse tempo de reflexão diário com cada salmo, foi uma experiência enriquecedora. Eu já tinha estudado, eu acho que na minha vida é um dos livros que eu mais abordei, que eu mais li, mas ele é sempre algo revitalizante. Então nós aprendemos a orar, as escrituras elas servem para nos ensinar a orar. Na verdade, o propósito das escrituras é nos ensinar todas as coisas concernentes a Deus e ao seu reino. Paulo diz para Timóteo o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para correção, instrução, redarguir, rebater, ensinar. Ou seja, a escritura, Paulo também diz para Timóteo na mesma carta que ali está todo o caminho de sabedoria para a gente construir uma vida sábia e uma vida em salvação, uma vida onde nós andamos como salvos. Então pode ter certeza de uma coisa, por mais que diretamente pareça que as escrituras não falam sobre tudo, mas as escrituras ela tem o poder de abarcar cada área e cada dimensão da nossa vida, ok? As escrituras é muito mais, pode ter certeza disso, guarde isso, é muito mais do que aquilo que você lê. É muito mais do que aquilo que seus olhos observam. As escrituras é um oceano sem fim. E quanto mais você mergulhar nela, mais você vai precisar mergulhar e você nunca vai achar o fundo dela, tá? Porque as escrituras elas carregam a palavra de Deus, elas carregam o conteúdo da voz divina. Aqui está a revelação de Deus, aqui está a mensagem do Eterno. E assim como Deus, ele é eterno, ele é para além da compreensão humana, ele é imensurável, a sua palavra também, ok? Então, você vai ter toda a eternidade para aprender as Escrituras. E toda a eternidade significa que enquanto houver eternidade, e eternidade é lugar sem tempo, você vai estar aprendendo, para você ver o tamanho e a dimensão do que é a Escritura, ok? Então o livro dos Salmos, ele é um livro de orações do povo de Israel. Primeiramente ele é o livro de orações do povo de Israel, mas ele também é um livro de louvores, de cânticos do povo de Israel, porque os Salmos, eles são cantados na sua língua original, que é o hebraico. Eles são cantados e eles podem ser tocados. Tanto que aqui nós vamos ver alguns títulos que o livro dos Salmos recebe, que às vezes existe uma instrução para um instrumentista. Às vezes um salmo, ele tem uma figura, alguma coisa ali, indicando uma pausa. Por exemplo, muitos salmos, eu acredito que quem já leu, vai encontrar em alguns salmos, de repente tem um salmo ali, né? Vou abrir um quadradinho aqui, e você vai encontrar essa palavra aqui, no meio de um salmo, Selá. Selá significa uma pausa. O que quer dizer essa pausa? Significa que em algum momento que ele está sendo cantado, ele se para de cantar ali naquele momento onde tem essa figura. Ou seja, é quase que a ideia de uma partitura, entendeu? Ou onde um instrumento também irá fazer uma pausa ali, ele está sendo tocado, de repente ele vai parar ali, ele não vai tocar. Você está entendendo? E depois vai dar continuidade. Então, ao mesmo tempo que ele é o livro de orações, ele é um inário. Ele é o inário da comunidade de Israel, originalmente, e é o inário que foi adotado pelas igrejas cristãs. O Novo Testamento faz inúmeras vezes menção do livro dos Salmos, seja como um cumprimento profético, seja como uma citação, seja como uma espécie de cântico, de louvor a Deus. Está sempre sendo citado o livro dos Salmos no Novo Testamento, ok? E em terceiro lugar, ele é uma poesia. Semana passada eu comecei a falar um pouquinho sobre poesia, e a ideia de poesia em si, quando se fala hoje na pesquisa, pelo menos no século XIX e XX, começou a se questionar muito se
no Antigo Testamento de fato existia poesia ou não, né? Existe um longo discurso, um longo debate acadêmico sobre se na Bíblia hebraica se contém ou não poesia. Mas eu vou chegar, não tem uma conclusão. Tem os que defendem que sim, os que defendem que a maior parte do texto é em prosa mesmo, né? Que na verdade alguns falam que a gente que quer colocar o nosso olhar ocidental em cima do texto. Mas discussões à parte, nós vamos ver que nós vamos acabar percebendo, e eu vou defender talvez esse ponto de vista, que de fato nós encontramos poesia sim no texto da Escritura Sagrada. É que a forma dela se manifestar poeticamente não é como na nossa cultura. Você está numa cultura oriental que a poesia ela se expressa de uma outra forma. Então o livro dos Salmos ele é um livro poético. Por que ele é um livro poético? Lembra que eu falei que poesia está relacionado com o quê? Com uma expressão artística. E o que é arte? Bom, essa é uma pergunta que é debatida tanto em escolas de música, quanto na filosofia. Eu vou dar para vocês uma definição pessoal minha do que seja arte. Eu acredito que arte é a expressão de nós mesmos, é a nossa autoexpressão. Quando nós nos expressamos, quando nós colocamos os nossos sentimentos, quando nós colocamos as nossas ideias de uma forma onde nós revelamos a nossa identidade, ali começa a existir arte, tá? Então, arte é sempre você se expressar. Por isso eu digo sempre que pregação, por exemplo, pregação é uma ciência? Sim, mas pregação é uma arte? Também. Por quê? Porque quando você prega, quem é que está falando? É você. É a sua individualidade, é a sua cosmovisão, é a sua maneira de enxergar a vida, é a sua maneira de enxergar Deus. Quando você prega, quando você fala, você expressa a sua teologia pessoal, ou seja, a sua visão que você tem de Deus. Quando você está ali falando, embora você possa estar usando, sei lá, um sermão de 3 pontos, meio presbiteriano, né? 3 pontos, ou seja, quantos forem, você está se utilizando dos pontos, do esboço, que é uma ciência, é uma técnica, mas você está falando de você. Você está se expressando. Isso é arte. Quando você escreve, é arte. Quando você, de repente, está ali cantando ou tocando, é arte. Ninguém toca igual. Nós podemos tocar as mesmas notas, os mesmos acordes, as mesmas linhas melódicas, ou seja, nós podemos tocar a questão técnica da música de uma forma muito semelhante, todos. Mas existe uma coisa na música que é expressão. Entendeu? Expressão. Você pode ver, você pode pegar 3 músicos, colocar 3 partituras iguais do mesmo compositor e a forma deles interpretarem aquelas notas, a forma deles abordarem será diferente. Por quê? Porque a forma como cada pessoa toca é a sua autoexpressão, é a sua arte. Você está entendendo? É a forma como se expressa. Isso é arte. E isso não se discute. A arte não se discute. É uma coisa muito individual, muito pessoal, muito de cada um. Então, o livro dos Salmos, ele é uma poesia, sim. Ele é uma literatura poética, sim. E aonde é que nós vamos nos expressar mais do que na oração? A oração, nós rasgamos o nosso coração diante de Deus. A oração é o momento onde você fica nu diante de Deus e, se você tiver um pouquinho de atenção, diante de você mesmo. A oração é aquele momento onde tudo aquilo que nós somos está sendo exposto. Todos os nossos sentimentos, toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa dor, toda a nossa alegria, toda a nossa raiva, toda a nossa indignação, todo o nosso pranto, ela está sendo expressa. E nós vamos perceber isso, nós vamos ver essas características literárias, né, nos Salmos. E já fazendo um paralelo com isso, eu falei antes da gente começar a gravação, né, estava falando aqui com o Gabriel, que o livro dos Salmos,
ele é construído de uma forma exatamente como se fosse um livro. Os salmos, eles foram escritos nas mais variadas épocas. Por sinal, tem salmos que são repetidos, que em exegese, né, nós chamamos de duplicatas. Você tem um salmo que ele é idêntico, um pedaço dele inteiro, ele está em outro lugar com outro número. É um copia e cola. Por quê? Porque provavelmente esse fragmento daquele salmo, aquele pedaço de salmo foi encontrado em uma outra época, ou foi escrito com base numa tradição e depois foi compilado. O livro dos Salmos, ele é uma compilação, ou seja, ele é um ajuntamento dos principais, do que se pôde achar de literatura poética, de cânticos em Israel. Aí você pode lançar a pergunta, deve ter outros salmos? Sim. Com certeza havia outras composições, havia outras orações, mas o que entrou no livro, que foi editado, que foi compilado e formado esse livro, foram esses 150. Ok? E na Bíblia hebraica eles não estão em números, eles não têm números. Tá? Originalmente eles têm, alguns têm títulos e outros não têm títulos. Ok? E aqui a gente tem algumas formas de títulos, pelos quais alguns salmos são chamados. Por exemplo, a palavra mismor, que quer dizer canção acompanhada de um instrumento de cordas. Mismor aparece em 57 salmos. 57 salmos, dentro do livro dos salmos, são chamados de mismor. Ok? Aí você tem shir. A palavra shir é um cântico, né? Cantar. É tanto usar para música secular como a música religiosa. Tanto que o livro de cantares, em hebraico, ele é chamado de Shir HaShirim. Cântico dos cânticos. Shir HaShirim. A ideia de o cântico supremo, o cântico mais elevado, né? Porque cântico dos cânticos, na nossa língua, é chamado de superlativo. O que é um superlativo? É algo que dá ênfase, né? É como a ideia do santo dos santos, né? Kadosh HaKodeshim, ou seja, o lugar santíssimo, o lugar mais sagrado. Então, em hebraico tem muito essa coisa de se usar essas expressões quando se quer dizer sobre algo que é grandioso, algo que tem uma beleza, uma importância assim, singular, única. Então se usa esses superlativos, essa forma de se falar. Então o shir é cântico, tem 30 salmos que é chamado de shir, de cântico, simplesmente. Depois você tem maskil. Maskil aparece em 13 salmos, né? Que é um poema meditativo, didático. Aqui em relação ao maskil, alguns rabinos dizem que os maskil eram também um tipo de instrumento musical. Também existia um instrumento musical de cordas chamado em hebraico de maskil. Ou seja, era uma composição para aquele tipo de instrumento específico. Entendeu? Aí você tem os miktãs. Você tem 6 salmos que são chamados de miktã, que é um significado indefinido. Há muita controvérsia sobre isso. Aparece, alguns estudiosos dizem que talvez sejam salmos de caráter expiatório. O que é um salmo expiatório? É um texto onde se fala sobre perdão de pecados, onde se fala sobre purificação de pecados, entendeu? Onde há confissão. Então pode receber esse nome de miktã. Normalmente, os salmos onde o termo miktã aparece são salmos que expressam isso, que expressam confissão, que expressam pedido de perdão, ok? Depois você tem tefilá. Tefilá é a palavra para oração, né? Tanto que foi aqui que eu falei, agora eu não lembro, que eu falei das vestes judaicas na aula dos profetas, quando eu vim aqui falar de Amós, alguma coisa assim, foi aqui? Ninguém lembra, né? A tefilá, o que é tefilá? Tefilá, a palavra tefilá é oração, de tefilá vem tefilim. Tefilim são aqueles filactérios que os judeus usam, amarram no braço para orar, ok? Depois eu mando imagem para vocês. Agora eu lembrei, não, é num curso fechado que eu tenho que eu mostrei essas imagens, né? Um curso de Antigo Testamento. O tefilim, os judeus, eles usam o quê? Eles usam talit, eles usam um véu. Os homens, né? Os homens usam um véu. Eles usam uma caixinha aqui, que a caixinha
com os fios é a tefilá, entendeu? Se ora com aquilo. Dentro daquela caixinha tem uma porção da Torá ali dentro, entendeu? Por quê? Porque está atrelado à oração. Tefilim vem de tefilá. Então existem alguns salmos que de fato eles se chamam orações. Existe também o Tehilá. Um único salmo é chamado de Tehilá, que é o Salmo 145, canção de louvor. E é com base no Salmo 145 que se deu origem, que usaram para dar nome ao livro, né? Tanto que é Sefer Tehilim de Tehilá. Tehilim de Tehilá, ok? Ou seja, é o plural desse cântico aqui. E você tem um único salmo, que é o Salmo 7, que é chamado de Shigayon, que também tem um significado indefinido, mas pode ser um salmo penitencial, ou seja, um salmo onde alguém está fazendo uma confissão, está expondo as suas dores. Então, existem outros títulos também, tá? Não muito conhecidos. Esses que eu citei aqui, esses 7 que eu citei aqui, eles estão na Bíblia hebraica. Eles estão no texto da Bíblia hebraica. Então, se você pega a Bíblia hebraica, o título é esse, não está por número, não tem número. O número está nas nossas edições, ok? Elas são chamadas por títulos, tá? Por títulos. Depois a Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o texto grego, acrescentou outros títulos. Aí está dentro do material que eu mandei para vocês. Eu não vou citar aqui, vocês dão uma olhadinha lá quando chegar em casa, ok? Mas esses aqui são os que estão na Bíblia hebraica mesmo, certo? Na tradução, na versão hebraica. E aí, nas nossas versões, né, a partir da Vulgata, a partir da versão latina de Jerônimo, começa a colocar o quê? Números. Números nos salmos. Então você tem o Salmo 1, Salmo 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Aí, por que existem esses números? Primeiro, para caracterizar, para mostrar que eles estão numa ordem, mas também para nos dar a ideia de que os Salmos é um livro. A forma como ele está colocado, a forma como ele está expresso, a forma como a gente tem no nosso cânon, ele está como um livro. Então, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. No vídeo que eu mandei para vocês, o autor do vídeo, ele fala o quê? Que o Salmo 1 e o Salmo 2 são uma espécie de introdução ao livro dos Salmos. Por quê? E aí, guardem bem isso para tudo que vocês fizerem na vida. Principalmente você, Danilo, que está aí no mundo acadêmico. Lê um livro. Quer matar o livro? Lê a introdução e a conclusão. Você já tem ideia, basicamente, do que o livro fala. Quantos trabalhos eu não fiz fazendo esse hack? Eu tinha 4, 5 livros para ler numa semana, 6 livros. Eu li a introdução, a conclusão. As introduções de livros acadêmicos, eles fazem uns apontamentos do que vai ser tratado no livro. No capítulo tal, vamos falar sobre isso, no capítulo tal. E aí, quantos trabalhos eu não hackeei, fiz assim, não tinha como ler o livro. Peguei a introdução, a conclusão e fiz minha resenha e mandei. E tirei boas notas, graças a Deus. Sempre me salvou minha pele fazer isso, ok? Então, prestem bastante atenção nas introduções, porque as introduções nos mostram do que o livro vai se tratar. Então você tem o Salmo 1, que basicamente o Salmo 1, o tema é a Torá, é a lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei. E ali é Torá em hebraico, do Senhor, e na sua Torá medita de dia e de noite. O que isso quer dizer? Ali, Torá está falando tanto da instrução, do ensino do Senhor, como dos 5 livros, né? Dos 5 livros. Da mesma forma que Deus, o Eterno, falou para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, tendo cuidado de fazer cumprir tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Entendeu? Então, se você pegar essa fala para Josué, e você ler o Salmo 1, são correlatos. É a mesma ideia, entendeu? É a mesma ideia. Deus está falando para Josué, medita no livro da lei, medita
nos livros, medita naquilo que você recebeu, medita na revelação de Deus no Sinai, que é o Pentateuco, né? A mesma coisa no Salmo 1. Então a ideia é que o livro dos Salmos ele vai ser um livro que vai ser voltado para falar sobre a lei de Deus, que o cerne é a palavra de Deus, o ponto central é a palavra de Deus. E aí o Salmo 2 você tem o quê? Um salmo messiânico, um salmo que fala sobre o Messias, fala sobre o futuro, onde o Messias, o rei ungido irá reinar, vai pôr fim ao mal, vai estabelecer uma era de bondade, uma era de paz. Então, fechou. O livro dos Salmos vai praticamente os próximos 148 salmos, vai sempre fazer apontamentos para a lei do Senhor ou para o Messias, entendeu? Só que você tem também um fechamento. Você tem os 5 últimos salmos, do Salmo 145 ao 150, onde a palavra aleluia ela se repete, onde ela é a temática, né, dos 5 salmos. Toda hora aleluia está presente nesses salmos, né? E aí, o que é aleluia? Aí o comentarista no vídeo fala louvor a Iá, adoração a Iá, né, que é um diminutivo para o nome do Eterno, o nome que não é nominável, né, mas para o nome de Deus. Então a aleluia fala de louvor. Então os 2 primeiros livros da abertura falam sobre a importância da lei do Senhor e do Messias. E os últimos 5 salmos falam sobre louvor. Então o livro em si vai falar, os temas serão a palavra do Eterno, que é a lei de Deus, o Messias e sobre a adoração. Simples. Então ele está arranjado no formato literário de livro, ele está construído, ele está editado. Ele foi editado, ele está editado, ele está construído numa forma de livro. E aí a partir de então você tem ele ainda, dentro do próprio livro dos Salmos, ele está dividido em 5 livros. Ok? Mais 5 livros. E aí, por que o livro de Salmos se divide em 5 livros? Tem um comentarista chamado Hermann Ginkel, alemão, viveu no século XIX e ele faz parte da escola alemã da crítica textual. Tanto Ginkel como outros, né, como um outro teólogo chamado Donald Miller, eles afirmam que provavelmente os 5 livros dos Salmos faz uma conexão com os 5 livros do Pentateuco. Então o primeiro livro ele faz correspondência com o livro de Gênesis, o segundo livro com o livro do Êxodo, o terceiro livro com o livro de Levítico, o quarto livro com o livro de Números e o quinto livro com o livro de Deuteronômio. Que na verdade a ideia literária do livro dos Salmos é assim: a comunidade de Israel recebeu a Torá de Deus. Por quê? Porque nós temos o quê? Que nós não, mas a comunidade de Israel, né? E nós também, né? A fé bíblica deve nos levar a essa compreensão. Que os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da Torá, são livros onde Deus fala aos seres humanos. Deus fala aos seres humanos, Deus fala em Gênesis, Deus fala em Êxodo, Deus fala em Levítico, Deus fala em Números, Deus fala em Deuteronômio, dando as suas leis, dando a sua instrução, mostrando o caminho que se deve andar. Então o livro dos Salmos, ele é o quê? Uma resposta à voz de Deus. Então já que Deus nos falou por meio de 5 livros, os Salmos estão editados e arranjados em 5 livros também, como sendo agora a Torá humana, a resposta a Deus. E isso nos ensina algo muito importante sobre oração. E qual é a lição? Que embora oração seja central na nossa vida de fé, mas não é a oração que começa todas as coisas. Quem começa todas as coisas é Deus por sua palavra. A oração é a resposta do homem, é a resposta humana àquilo que Deus já fez. Quem dá o primeiro passo na história não é os homens. Quem dá o primeiro passo na história não é a criatura, não é a criação. Quem dá o primeiro passo na história é o Criador. A oração é a nossa resposta àquilo que Deus já fez. Na nossa comunidade,
a gente tem uma liturgia, a liturgia que nós construímos, ela foi pensada assim. E às vezes eu recebo pessoas de outras igrejas, que às vezes me perguntam, por que você começa fazendo a leitura da Bíblia e depois orando, e não orando primeiro, né, desenvolvendo, tendo os louvores e depois, por que você começa com a leitura? E eu respondo exatamente porque quem deu o primeiro passo na história foi Deus e sua palavra. Quando tudo era caos, quando nada existia, quando tudo era uma bagunça, Gênesis 1:3 diz, Vaiomer Elohim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É Deus quem começa todo o processo. Eu não estou começando o culto, eu estou oferecendo um culto a Deus. Eu não estou invocando a presença de Deus, porque não existe lugar que Deus não esteja. Ele é sempre o Ele é sempre aquele que está. Eu que não percebo a presença de Deus, mas Ele está em todo lugar. Ele está em toda situação. Um dia perguntaram o que é inferno, né? E Agostinho respondeu que inferno era a ausência de Deus. E eu, muito jovem, ainda pensei muito sobre isso. Falei, não. Eu acho que inferno não é a ausência de Deus, porque não existe um lugar onde Deus não esteja. Eu posso dizer que inferno é a rejeição de Deus, mas não a ausência de Deus. Porque Ele é sempre o é. Pense no Salmo 139, se faço a minha cama no lugar alto, lá estás. Se vou lá no mais profundo abismo, lá estás. Não há onde possamos nos esconder de Deus. Quando você lê Isaías 43:13, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Ele é, não existe lugar onde Ele não esteja. Eu estou ali, nós vamos celebrar o culto, nós vamos celebrar o nosso momento litúrgico ali, mas Ele já está ali. A sua palavra que nos trouxe ali, a sua voz está nos moldando. Tudo que nós somos, tudo que nós temos sido, toda a nossa história é uma história de Deus. É uma história onde Ele está construindo em nós. E a única coisa que eu posso fazer é responder a Ele. É responder a Ele dizendo amém. É responder a Ele dizendo o quanto eu sou grato. É responder a Ele como talvez esse processo esteja doendo na minha vida. É responder com lágrimas muitas vezes, é responder com revoltas muitas vezes, é responder com dores muitas vezes, é responder com choro muitas vezes, mas a oração ela é sempre uma resposta. Ela não começa nada. Quem começa é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então, os salmos nos ensinam isso, que Deus falou na Torá. E agora o povo de Deus responde a tudo aquilo que Deus disse no livro dos Salmos. Por isso ele é uma literatura fascinante, é uma construção brilhante. Exatamente porque quem o arranjou exatamente como uma resposta àquilo que Deus estava dizendo. Ok? E a partir daí, já que nós temos o livro dos Salmos como um livro mesmo, não se preocupe em chamar de capítulo. Salmos capítulo 1, capítulo 2, não é errado. Eu sei que vocês ouviram muitas vezes dizendo que Salmos não tem capítulo, né? Originalmente não, mas do jeito que está na sua Bíblia tem sim. Então você pode falar lá no dia que você... quero abrir aqui, ler com vocês o Salmo capítulo 23. Porque na forma literária que ele está construído no nosso cânon, desde a tradução de Jerônimo, ele está como um livro com capítulos. Não é errado pronunciar como se fosse capítulo, entendeu? Ele só não é originalmente, porque ele é chamado por títulos, né? E aí, aqui não está todos os títulos. Tem salmos que não tem título. Tem salmos que não tem um título. Eles são chamados de salmos órfãos, né? Por alguns. São órfãos, não tem um título. Não tem algo dizendo, você não sabe quem é o autor, você não sabe de que período. Um dos grandes trabalhos da pesquisa bíblica... Que horas são, gente? Certo. Um dos grandes trabalhos da pesquisa bíblica é exatamente definir épocas e contextos para os salmos. Quando eu estava fazendo a série, eu quebrei muito a cabeça, mas eu percebi que existe uma historicidade muito grande por trás do livro dos Salmos. Tem salmos que você consegue ver claramente
o período histórico que ele foi escrito? Tem. Tem outros que não, tem outros que são obscuros. Tem salmos que se repetem. Eu não sei porque eu falei sobre o 150, mas eu fiquei saturado de... o mesmo assunto se repete inúmeras vezes, com palavras e construções diferentes, mas a ideia é a mesma. Até porque a gente tem também essa questão da autoria. Nós temos aqui 10, 11, 12, pelo menos, dentro dos salmos que se pode ter uma autoria, se pode ter ideia de autoria, a gente tem pelo menos 12 autores aqui. Você tem o maior de todos, que é Davi, maior no sentido de ter escrito mais salmos. São 73 salmos escritos, intitulados como sendo do rei Davi. Ok? E esses 73 salmos, muitos deles expressam momentos da vida de Davi. Como você tem a história de Davi no livro de 1º e 2º Samuel, então você consegue olhar para alguns salmos e fazer conexão com o livro de Samuel. Nos primeiros, eu falei que o livro dos salmos está dividido em 5 livros, né? O primeiro livro, ele vai do Salmo 1, embora alguns achem que vai do Salmo 3, mas tradicionalmente vai do Salmo 1 até o final do Salmo 41, né? E esses primeiros 41 salmos, muitos deles são escritos por Davi. E logo os primeiros ali, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 6, você percebe que eles foram escritos por Davi quando ele estava fugindo de Saul, sofrendo perseguições por parte do rei Saul. Outros desses salmos, né, porque eles não estão em ordem cronológica, expressam o momento que ele estava fugindo de Absalão, de um outro momento na vida dele que ele sofreu a perseguição do seu filho. Então você consegue, de certa forma, pegar os salmos de Davi e situá-los historicamente. Nós temos aqui o Salmo 90, que é atribuído a Moisés. Pelo menos aqui, eu fiz essa pesquisa aqui com base num livro, Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Erickson. Porém, na tradição judaica, os rabinos e a própria tradição atribuem mais do que um salmo a Moisés, tá? Os autores cristãos dizem que Moisés é autor do Salmo 90. Alguns dizem, a tradição judaica diz que do Salmo 90 até o Salmo 102 são escritas de Moisés. Tá? Então, há esse impasse. Eu, basicamente, por exemplo, nós temos o Salmo 91. Para mim é muito claro, assim, eu consigo perceber, eu consigo imaginar Moisés como sendo o autor do Salmo 91. Pela forma como ele está construído, tá? Por exemplo, você tem lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe do que ele está falando ali? Sabe o que esse salmo está falando? Esse salmo ele reconstrói, nesses primeiros versos, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu refúgio, meu baluarte, nele confiarei, né? Mais ou menos assim, é que eu já li tantas versões diferentes que eu estou misturando uma versão com a outra agora. Estou misturando NVI, ARA, várias versões na minha cabeça. Mas esses versos, a imagem que está sendo transmitida é a imagem do lugar santíssimo. Porque só existe um único lugar naquele deserto, porque aqui o contexto do Salmo 90 e o contexto do Salmo 91 é o livro de Números. E o livro de Números ele faz o registro dos 38 anos do povo no deserto. E aí você percebe que exatamente o livro de Números, ele é um livro marcado por juízos divinos, por sentenças divinas, por disciplinas de Deus muito severas. É no livro de Números que você vê a rejeição daquela geração.
É no livro de Números que você vê a disciplina que sofre Coré, Datã e Abirão. É no livro de Números que você vê que o próprio Moisés e Arão são impedidos pelo Senhor de entrarem na terra prometida. E naquele ambiente do deserto, de caos, de perseguição, de sofrimento, de rebelião, de guerra, o único lugar onde se pode ter descanso é debaixo da presença do Eterno. Então ele constrói a imagem do Salmo 91 como quando que ele estava... ele faz como se fosse um registro do exato momento que ele está num lugar santíssimo. O lugar onde só ele e Arão podiam entrar. E ali, ele está diante da presença, então que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A nossa tradução diz esconderijo, mas a ideia é aquele que está de frente para o Senhor. Aquele que está na presença, de frente, né? E aí ele fala, cobrirá com as suas asas, fazendo alusão que as asas dos querubins na arca, onde você está coberto ali, você está coberto pela presença, onde você pode ter descanso. E isso já muda todo o cenário, porque tudo que vai seguir no Salmo 91 é decorrente de você estar no lugar santíssimo. Não adianta você falar, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, se você não estiver no lugar santíssimo. Tudo é decorrente de estar no lugar que é a presença de Deus, de estar diante dele. Fora dele, serão só palavras, será só uma espécie de mantra, será algo sem sentido. Como a gente vê por aí, tantos lugares, com tantas Bíblias abertas no Salmo 91, mas aquilo não é realidade na vida das pessoas, só é realidade para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que entra no lugar santíssimo. E para você chegar no lugar santíssimo, você vai ter que passar por 2 outros lugares. Você vai ter que atravessar o pátio externo e você vai ter que atravessar o lugar santo. O pátio externo nos fala sobre purificação, nos fala sobre quebrantamento, nos fala sobre arrependimento. É no pátio externo onde está a bacia, onde o sacerdote precisa se lavar, se purificar. É no pátio externo onde está o altar do holocausto, onde ele oferece a oferta pelo pecado. É no lugar externo, é o lugar onde há o tratamento, onde há o lugar onde há a purificação. Se nós não passarmos pelo lugar externo, se nós não passarmos pela purificação, se nós não passarmos por esse tratamento de Deus no nosso caráter, se nós não passarmos por esse momento onde Deus ele vai retirando algumas coisas da nossa vida, porque elas não nos servem, porque elas nos atrapalham, porque elas nos tiram da presença de Deus, nós não podemos avançar para o lugar santo. O lugar santo é onde se aprende a servir. Porque lá onde está o candelabro, o lugar da luz, lá onde está os pães da proposição, o lugar do alimento, é ali onde está as tendas, ali é o lugar do serviço. Você primeiro precisa ser tratado por Deus para poder aprender a servir. Hoje a gente está numa geração que os caras já querem começar servindo, já quer começar fazendo coisas, já quer começar pregando, já quer começar louvando, sem ter sido tratado por Deus. A nossa geração é a geração dos saltos. O cara estava ali... Nada contra, mas hoje ele começa a caminhada dele, amanhã ele é ordenado a um ministro, amanhã ele tem uma agenda, amanhã ele vira um conferencista. Só que a questão não está como a gente começa, a questão está como a gente termina. O que define não é como começamos. Você pode começar a sua vida da pior maneira possível. Saulo começou como perseguidor de cristãos, assassino de cristãos, mas terminou dizendo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Agora eu espero pela coroa da justiça que está me reservada. É como termina. Então, muitas vezes o que a gente está vendo são pessoas fazendo gaps, dando pulos. E, na verdade, primeiro se passa pelo lugar de purificação para chegar no lugar de serviço. E somente depois que aprendemos a servir com excelência, é que Deus vai se revelar a nós e nós vamos conhecer o coração de Deus. O coração de Deus, ele está acessível a todos. Ele é para todos. Mas Deus nos testa. Você irá... A ideia é, eu posso confiar sempre em Deus. Deus é digno da minha confiança. E o inverso, eu sou digno da confiança dele? Eu sou digno de ouvir o que ele tem a dizer?
eu sou digno dele me confiar os seus tesouros, eu preciso trilhar um caminho que vai do pátio para o lugar santo, até que eu entre na presença do Altíssimo, até que eu entre no Santíssimo. Ali, eu já não faço mais nada, eu já não mexo com mais nada. Ali é o lugar de contemplação. Ali é o lugar onde você ouve o que ninguém mais ouve, que você vê o que ninguém mais vê, que você vive o que ninguém mais vive. Agora, estar e viver isso, há um preço a ser pago. Então, todo o restante do Salmo 91, que ele é fantástico, ele é para quem entrou no lugar santíssimo. E isso vai fazer toda a diferença. Ok? E aí você tem, né, essa questão da tradição, salmos atribuídos a Moisés, a Davi, salmos atribuídos a Salomão, salmos atribuídos a Asaf, salmos atribuídos a Emã, Etã, que eram, e os filhos de Coré. Emã e Etã eram coraitas, né, filhos de Coré. Você tem um bloco de salmos pertencente a eles. Você tem salmos pertencentes ao rei Ezequias. E esse aqui é um conjunto de salmos que eu gosto muito. Salmos 120 a 134 são os chamados Shir Hamaolot, ou Cântico das Subidas, ou Cântico dos Degraus. Essa série de cânticos aqui, eles eram cânticos que foram escritos. Eu não acredito que tenha sido talvez escrito pelo próprio Ezequias, mas eles foram escritos sim na época do rei Ezequias, na época do reinado do rei Ezequias. Talvez pelos sacerdotes, talvez pelos levitas dos seus dias. Esses são salmos que eram entoados. Existem duas tradições. Uma diz que esses salmos eram entoados pelos peregrinos, para o povo, quando eles estavam indo para Jerusalém. Existiam 3 festas, das 7 festas, 3 delas havia necessidade de todo judeu estar em Jerusalém. Era a festa dos tabernáculos, a festa do dia da expiação e a festa das colheitas. A das colheitas, que é chamada por nós de Pentecostes, né? Conhecido como Pentecostes. É a festa dos tabernáculos, né? A festa do Shavuot, que é a festa das colheitas, e a festa do dia da expiação, do Yom Kippur. E aí, acredita-se que os peregrinos iam cantando esse bloco de salmos, que ia do 120 ao 134. Uma outra tradição diz que, por ele ter o nome de Shir Hamaolot, o Cântico das Subidas, nos dias do templo, no templo construído por Salomão, entre o átrio externo e o lugar santo, havia 15 degraus. E acreditava-se que em cada degrau o sacerdote parava e cantava um cântico. E ele subia o próximo e cantava mais um cântico, até completar a subida dos 15. Entendeu? Esses salmos aqui, a tradição mística judaica fala muito sobre o crescimento espiritual, porque subir uma escada, qual é a ideia que te dá subir uma escada? De elevação, de crescimento. Então eles dizem que esses salmos aqui nos apresentam um caminho para que se haja um crescimento espiritual. Então é um salmo muito interessante. A gente tem um conjunto de salmos que são os Halel de Pêssar, que é os salmos da Páscoa. Você tem do salmo 114 até o 118 os chamados cânticos de Páscoa. Eles são cantados na noite de Pêssar. Lembra que tem uma passagem em Marcos que Jesus levanta o cálice, fala, né, da nova aliança e diz: e tendo cantado o hino, partiram. Provavelmente o cântico que eles cantaram antes de Jesus partir é o Salmo 118, que era o que encerrava o Seder, né, a celebração da Páscoa judaica. Então, para você ver como o livro dos Salmos sempre esteve presente na espiritualidade e na caminhada do povo de Israel, ok? E aí você tem salmos atribuídos a Jeremias, a Ageu, a Zacarias e a Esdras. Ok? Vamos fazer uma pausa para o café? Alguém tem alguma pergunta?